vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre os movimentos sociais negros, indígenas e mulheres que ocorreram aqui no Brasil. Primeiramente, nós vamos começar a compreender como esses movimentos se formaram e quais foram as suas principais características. Os escravizados, eles participaram das lutas pela abolição de diversas formas. Resistiam de maneira cultural, através de revoltas ou da organização de quilombos. A luta pela abolição, ela assumiu grandes proporções em todo o país após a criação da Lei Áurea, que declarava extinta a escravidão no Brasil a partir de 13 de maio de 1888. Essa data foi bastante comemorada com festas, missas e comícios. Os libertos procuravam se firmar na sociedade como pessoas livres, porém, o tratamento em que eles, na verdade, tinham seria o mesmo, ou seja, eles não teriam direito nenhum. Então, o que esses grupos faziam? Começavam a ocupar as terras abandonadas. Lá eles cultivavam mandioca para manter a sua alimentação e criavam animais. Aqueles que partiram para as cidades, principalmente para a região do Rio de Janeiro e São Paulo, eles conseguiram se empregar nas fábricas. Outros continuaram desempregados ou viviam de fazer bicos em troca de dinheiro. A comunidade negra, ela nunca deixou de lutar pelos seus direitos. E o que foi que esses grupos fizeram? Criaram jornais. Dentre eles, pessoal, nesse momento vai se destacar no país a imprensa negra. Vamos aqui destacar os principais jornais da época que exatamente tratavam sobre assuntos relacionados aos negros. O 13 de maio de 1888, a Pátria de 1889, o Exemplo de 1892. O tema predominante nesses jornais era a denúncia contra o racismo. Também a falta de oportunidades que esse grupo não tinha na sociedade. Além disso, eles também debatiam bastante a violência que era vivenciada pela população negra. Em 1931, foi fundado a Frente Negra Brasileira. Era um movimento de luta contra o racismo. Esse movimento se destacou bastante porque, nesse momento, eles se preocuparam em alfabetizar os negros adultos. Uma das maiores vitórias dessa Frente Negra foi exatamente colocar 400 afrodescendentes na Força Pública de São Paulo, coisa que nunca tinha ocorrido anteriormente. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre os povos indígenas. Com a proclamação da República, ocorreu uma mudança na abordagem da questão indígena brasileira. A República, ela não via com bons olhos os povos indígenas. Valorizavam outros grupos, dentre eles Tiradentes, os bandeirantes. Tiradentes por quê? Porque ele se opôs à monarquia, já que era o regime político antes do período republicano. E ele foi escolhido e tratado como um herói, pois ele simbolizava a ruptura com o passado imperial, ou seja, com o governo monárquico. Já os bandeirantes, que caçavam índios, eles foram transformados também em heróis, pois foram considerados decisivos para a expansão e a formação do território brasileiro. Nesse momento, hábitos, costumes e a língua tupi eram esquecidos. Para os pensadores do início do século XIX, a questão indígena era um problema e ela precisava ser resolvida. Então, diversas propostas começaram a ser criadas. Dentre elas, surgiu nesse momento a criação do Serviço de Proteção ao Índio, considerado ou conhecido como SPI. Foi criado em 1910. Tinha como líder o Marechal Cândido Rondon, e a principal meta desse órgão era integrar a população indígena à nação brasileira.
os inspetores procuravam adotar a técnica de contato. Como é que seria essa técnica de contato, pessoal? Seria exatamente manter uma atitude defensiva em relação ao indígena, até que os seus relacionamentos fossem estabelecidos, ou seja, esse grupo era responsável exatamente por defender a classe indígena de qualquer perigo que eles estivessem sofrendo. Nos anos de 1930 a 1940, uma onda de nacionalismo atravessou a América e, novamente, a figura do indígena começou a aparecer. Esse olhar positivo para os povos indígenas encontrou-se presente na Constituição de 1934, onde, em um dos seus artigos, exigia o respeito à posse de terra dos povos indígenas. Vamos falar um pouquinho sobre o movimento das mulheres. Esse movimento também se destacou bastante com o surgimento da República. As mulheres, naquele momento, passaram a reivindicar o acesso à educação e o direito ao voto. A Constituição de 1891, ela não cedia, nesse momento, o direito ao voto feminino. Mas, com a criação do Partido Republicano Feminino no ano de 1910, esse novo órgão, ele iria começar a lutar pelos direitos feministas. As autoridades da época opunham-se fortemente às lutas das mulheres por direitos, enquanto os homens da ciência rotulavam as mulheres como seres incapazes e de menor inteligência. Esses movimentos feministas, eles mobilizaram milhões de mulheres no mundo. Dentre as conquistas realizadas por esse grupo, nós podemos citar a liberação do uso da pílula anticoncepcional, que nesse momento era utilizada e dava o direito às mulheres de se protegerem contra uma possível gravidez, o uso da calça estilo Saint-Tropez, que era uma calça que já deixava à mostra o umbigo do corpo feminino, e também o uso da minissaia. Nas últimas décadas, as mulheres elas têm conquistado seu espaço, mas nós sabemos que ainda hoje nós enfrentamos, na verdade, comportamentos machistas no nosso cotidiano. Isso nós podemos ver claramente, principalmente quando um homem ele se dirige a uma mulher de uma forma ignorante, como se ele não respeitasse o direito adquirido por elas. Bom, gente, agora nós vamos fazer a correção da nossa atividade. Vamos lá, então, para a primeira questão. A revolta dos malês. O que foi essa revolta dos malês, pessoal? Nós estudamos esse conteúdo lá no 8º ano. E esse movimento, exatamente comandado por escravos e libertos muçulmanos, ocorreu em Salvador, na província da Bahia. O objetivo principal desses grupos era exatamente adquirir liberdade religiosa, liberdade comportamental. Vamos então para a segunda questão. Calunga é o nome de um quilombo no estado de Goiás. Em 1993, de 2.000 a 4.000 negros viviam em 41 comunidades espalhadas por 2,02 mil quilômetros quadrados, numa região montanhosa próxima à vila de Cavalcante. Esse talvez seja o mais antigo quilombo habitado permanentemente do Brasil. Diferentemente do famoso Quilombo dos Palmares, nunca foi destruído. Referências sugerem que ele data pelo menos desde o início do século XIX. Os africanos talvez tenham vivido lá antes da expulsão dos jesuítas, porque 2 jesuítas que trabalhavam no norte de Goiás foram acusados de terem se relacionado com os quilombolas. O que o nome Calunga indica, entretanto, é que os centros africanos habitavam um lugar tão remoto quanto a capitania de Goiás. Vamos agora observar o que a questão pede com relação ao texto. A presença de centros africanos no interior do Brasil colonial está relacionada
com. Vamos lá, gente. Qual é a alternativa correta? A letra B. O trabalho nas minas de ouro, descobertos no início do século XVIII na capitania de Goiás. Esses escravos iam justamente para essas regiões com o objetivo de trabalhar como mineradores, tá ok? E também foi aí nessa região que eles construíram quilombos, espaços para manterem a sua segurança. Terceira questão. A definição de eleitor foi tema de artigo da Constituição Brasileira de 1891 e de 1934. Diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934, por sua vez, estabelece que, lá no seu artigo 180, são eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. Ao se comparar os dois artigos, no que diz respeito ao gênero dos eleitores, entende-se que a Constituição de 1891 só considerava eleitores grupos de sexo masculino. Então, a mulher, ela era privada de votar, de participar das decisões políticas do país, segundo as leis presentes nessa Constituição. Quarta questão. Em plena ditadura do Estado Novo, o presidente Getúlio assinou o decreto-lei declarando o dia 19 de abril como o Dia do Índio. Com isso, a temática indígena, antes quase ausente, foi introduzida no calendário escolar brasileiro. Até hoje, a data é comemorada nas escolas com diversas atividades. Uma das motivações que levou Getúlio a criar o Dia do Índio foi: bom, gente, o que o Getúlio Vargas queria com a criação desse dia? Utilizar o índio como contrapartida local aos heróis nacionalistas europeus, marcando a originalidade do Estado Nacional Brasileiro. Ou seja, ele queria, com essa data, comemorar o Dia do Índio, valorizar essa raça que foi tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Quinta questão. A Constituição Brasileira de 1988 reconheceu os direitos dos povos indígenas como primeiros habitantes de suas terras e estabeleceu que estas deveriam ser demarcadas. A demarcação de terras indígenas é uma forma de garantir a esses povos a decisão sobre a sua maneira de viver, o respeito aos seus hábitos e tradições. Com base na Constituição, essas terras demarcadas têm como destinação prioritária a posse legal e o uso exclusivo pelas populações indígenas, ou seja, a lei permite que essa terra ela pertença ao índio e ela não pode de forma alguma ser invadida. Bom, gente, hoje nós trabalhamos exatamente a importância desses diferentes movimentos sociais que ocorreram aqui no Brasil e quais foram as principais características que marcaram o desenvolvimento de cada um deles, tá bom? Façam a correção da atividade de vocês de maneira correta, tá bom? E até a nossa próxima aula. Um abraço em todos.